Oi, boa noite. Continuação aí a parte 3 sobre a EQM, experiência quase morte a qual eu vivi no ano de 1996. A minha irmã, Marília Freitas, que é mestrada em psicologia, ela começou a me chamar e ela falava: olha, mano, a mãe vai morrer, igual eu contei no último vídeo, no parte 2. Esse é o parte 3. A mãe vai morrer, ela tá sem comer há 12 dias. Você precisa dar um sinal, você precisa reagir. Você só tem 18 anos. Eu tinha 18, dentro de 19 anos, sou de 78. E estava jovem, bem jovem, e ela falava: você tem que dar um sinal. E eu pensava onde eu estava: o que essa voz tá falando para mim, tá me tirando a minha paz. Essa voz começou a tirar a minha paz lá onde eu estava. E nesse lugar de luz. Começou a tirar minha paz, eu não queria ouvir essa voz. Eu não queria ouvir, porque eu não ouvia ela correta, eu ouvia ela embaralhada. Mas quando começou a falar sobre a minha mãe, aí eu comecei a falar: mas a mãe, a mãe. E eu comecei a me esforçar para poder lembrar quem era a mãe. E, e ela falava assim para mim também muito, ela falava assim: meu irmão, mente sã, corpo são. Se a sua mente estiver sã, todo o teu corpo também ficará são. E ela falava assim no meu ouvido. E ela falava assim no meu ouvido direito, eu estava deitado. E essa é o ouvido direito. A minha cama, eu lembro que ficava aqui e ela ficava aqui falando comigo. E eu em cima da laje vendo, eu lembro disso. No primeiro dia que eu fiquei ali antes da luz me atrair, eu vi, eu acho que a minha mãe. Mas sempre, esse lado era a parede e tinha aparelhos também. Então era aqui que as pessoas ficavam. E o interessante é que aonde eu estava, eu ouvia a voz dela, ouvia tudo que ela falava, porque o espírito que era eu, que falo agora com você, e eu estava lá, não estava dentro do meu corpo, ouvia. O meu corpo era danificado, o ouvido direito dele. Eu perdi a audição com uns 5 anos de idade. Entrou uma formiga no estado do Paraná, onde eu nasci. Entrou uma formiga e minha mãe colocou álcool. Não devia ter posto álcool, devia ter posto água, né? Água. Mas colocou álcool e eu. Entrou álcool lá pra dentro, matou a formiga e também matou o meu. Ainda bem que não foi dos dois, né? Graças a Deus que foi só em um. Eu até gosto, às vezes, deito do outro lado assim, não ouço nada de barulho. Então é isso, a história da minha QM é junto com ela me lembrando, né, das coisas. E quando ela me lembrou, ela falava assim: você tem que dar um sinal, você tem que dar um sinal. E eu pensava: o que é um sinal? O que é um sinal? Então ela falou para mim: mexe com o olho, mexe com o dedo, ou então pisca o olho. Ela fazia as perguntas e ela me mandava e me ensinava como fazia. E aí eu falei: ah, então se é só isso, mexe o olho se você está ouvindo. Ela falava: mexe o olho, pisca o olho se você estiver me ouvindo. E aí, eu, nessa hora que ela falou da mãe, falou que eu tinha que dar um sinal, me ensinou o que era o sinal, eu peguei e, e dei um sinal para ela. Eu pisquei o olho, eu falei: eu vou piscar o olho e mostrar que eu tô. Aí, naquele momento, eu já sabia que ela era minha irmã, já sabia que a mãe era mãe, e já sabia que alguma coisa estava acontecendo e eu estava no lugar errado. Ou seja, eu estava no lugar certo para mim, mas para eles eu estava no lugar errado, entendeu? E até eu briguei muito com a minha irmã depois. Eu falei: por que você ficou me chamando? Eu estava num lugar tão bom, tão maravilhoso. E, e me chamou para esse mundo tão decadente que está de novo. Mas pronto, não foi ela em si. Eu agradeço, na verdade, ela muito. Mas é porque quem já teve naquele lugar, ele não se contenta mais com isso aqui. Ele batalha até o último dia para ele poder voltar para aquele lugar. Porque aquele lugar lá é onde você tem que juntar os tesouros.